Olá pessoal, sou Wallace Gadelha, estou aqui hoje para falar sobre tipos de corrente alternada e contínua, mas voltado esse conhecimento para as provas de inspeção de soldagem, na prova de teoria que cai tipos de fontes de alimentação como caiu na minha prova, tá? Existem alguns tipos de fontes que trabalham com corrente alternada e corrente contínua. Então, eu coloquei aqui como é que funciona esse tipo de corrente e as suas respectivas simbologias. Temos aqui a corrente alternada, quando você recebe essa energia diretamente do poste, da rua, você recebe essa corrente alternada que leva essa simbologia aqui. E aqui é o seu tipo de onda, tá? A corrente alternada dessa linha aqui para cima, ela está positiva e ela oscila para negativa, positiva, negativa. Então ela vem uma tensão positiva e negativa. Ela está sempre alternando em milésimos de segundos, ok? E temos aqui a corrente contínua pulsante, que é essa mesma tensão aqui retificada através de 4 diodos polarizadores, que vão permitir a passagem apenas da tensão positiva, tá? Apenas do positivo, correndo essa meia onda aqui, certo? Então, toda vez que for conduzir a onda negativa, ela entra em processo de corte, não permite, e apenas a passagem dessa tensão positiva. Então, ela apenas permite, depois dessa ponte retificadora, passar apenas o positivo, tá? Então aqui nós temos, depois dessa corrente pulsante, que ela passa pelos esses diodos retificadores, que eu irei mostrar na tela posterior, ela fica pulsante. Mas depois que você tem essa corrente pulsante, que é uma corrente que ainda precisa ser purificada, ainda filtrada para que ela seja estabilizada, porque ela aqui ainda continua oscilando, ela depois de passar pelos capacitores filtrantes, ela vai ficar justamente contínua, tá? Perceba essa linha aqui, que é essa mesma linha aqui. Então essa oscilação aqui da corrente, ó, ela já não vai ocorrer mais, porque o capacitor filtrou essa queda aqui da corrente. Então ele vai nivelar essa corrente aqui, apenas permitindo que essa corrente fique estabilizada, ok? Então você tem aqui o tipo de corrente alternada e o tipo de corrente contínua. A corrente alternada ela recebe uma abreviação nos aparelhos de multímetro de medição como AC, alternada corrente. E na corrente contínua ela vem como DC, direta corrente, ok? Ou então DCV, direta corrente voltagem. E aqui ACV, alternada corrente voltagem, ok? Aqui nós temos a ponte retificadora, tá? Quando você recebe, como eu falei, a corrente da rua, vem do poste, ela vem corrente alternada. Então, através de vários aparelhos em uma residência, ele tem essa fontezinha retificadora dentro de vários aparelhos, como de televisores, ela recebe a corrente alternada e transforma para a contínua. Uma fonte de um notebook, também entra uma alternada, 110 ou 220 volts, e dentro ali tem essa ponte retificadora que vai transformar em 19 volts para um notebook, que é uma corrente contínua, tá? Como para televisão, como para um carregador de celular que entra 110 ou 220 volts e ele vai converter para 3, alguma coisa volts, que é para carregar o celular com a corrente contínua, ok? Então ele vai transformar e ainda vai baixar essa tensão. Tá? Ele não só vai transformar de 110 para 110 contínua, ele vai transformar de 110 para 110 contínua e depois vai baixar essa tensão para que chegue na tensão do determinado produto, do determinado aparelho. Ok? É a mesma coisa do aparelho de solda. Ele vai transformar esse 110 para 110 contínua, para caso de fontes de corrente contínua, de polaridade direta ou inversa. E ele vai baixar essa tensão também para a tensão de soldagem, 30 volts, 35 volts, dependendo da tensão que deseja ser utilizada. Tá? Então aqui você tem um anodo e o catodo, o anodo e o catodo, o anodo e o catodo e o anodo e o catodo. Então os diodos organizados dessa forma aqui, você permite que a corrente alternada entre aqui, nessa e nessa, tanto positiva aqui e negativa aqui, como positiva aqui e negativa aqui. Seria aqui a corrente alternada. Quando você faz isso, ocorre um fenômeno aqui,
que vai permitir aqui apenas o positivo e aqui apenas o negativo. Então, daqui para cá, você tem, nesses dois pontos, você já tem uma corrente contínua. Só que, como eu falei, ela aqui já está uma corrente contínua, mas ainda pulsante. Depois dos capacitores que estariam aqui, depois dessa ligação, é que você vai ter uma corrente contínua, né? Tranquila mesmo aí, filtrada direitinha. Porque depois disso você só tem uma corrente contínua pulsante, ok? Então vamos lá, os tipos de fonte utilizadas no processo de soldagem. Tipos de fontes de energia. Então temos um gerador, tá? O gerador ele utiliza aqui um motor a combustão, onde ele é abastecido com combustível, e esse combustível, através desse motor a combustão, vai gerar energia elétrica para alimentar as máquinas de solda, tanto de corrente alternada como de corrente contínua, tá? Aqui está um transformador, é um dos tipos de fonte transformador, que ele vai pegar a mesma tensão alternada e vai converter para a mesma tensão alternada, só que para uma voltagem bem mais baixa, ok? Para não se utilizar tensões altas, porque uma coisa é corrente, outra coisa é tensão, tá? A corrente é medida em ampere, tá? E a tensão é medida em volt. Estamos agora falando aqui não mais de corrente alternada e corrente contínua. Estamos falando aqui de tensão agora, tá? Então, esse tipo de tensão, ele vai ser reduzido, tá? A mesma corrente alternada que entrou 110 ou 220, vai ser a mesma corrente alternada que vai sair aqui, só que com um valor mais baixo, tá? Um valor mais baixo, e aqui na máquina você tem como regular a amperagem, a potência da corrente. Então, ela é uma corrente... está sendo circulada aqui, mas para determinado processo de soldagem, se faz um ajuste aqui nessa peça da máquina de solda, então você vai ter uma maior amperagem e menor amperagem, mas a tensão que você vai ter aqui, tá, é a mesma na saída. Então entrou 110 ou 220 e você tem uma saída aqui de tensão, tá, que você vai também aí fazer vai sair uma tensão para a soldagem. Vai ser fixa e você vai aqui ajustar apenas a amperagem. Então aqui é um transformador abaixador, tá? Porque entrou 110 ou 220 e baixou a mesma tensão, ela não converteu, não retificou, não passou pelos diodos, tá? Ela apenas retificou ou ela apenas abaixou a tensão, então ela transformou a tensão. Você vê que tem aparelhos que as pessoas utilizam em residências que é 220, tá? Mas a tensão que chega da rua é 110. Então ela utiliza um transformador dentro de sua casa para transformar para 220, uma vez que ela só recebe 110. Então ela tem que transformar para 220. Nesse caso ela utiliza um transformador aumentador, ok? E tem um transformador que é 220, você vai usar um aparelho de 110, você vai usar um transformador de 220 para 110. Então é um transformador abaixador, ok? Aqui eu dei uma frisada aqui na parte superior dessa máquina de solda, onde fala aqui as amperagens e onde fala o diâmetro dos eletrodos. Então, para 1,6 o diâmetro do eletrodo, você tem aqui 55 amperes. Para 2 milímetros de diâmetro, você já tem 80 amperes. Para 2,5 milímetros, você está entre 80 e 110. Para 3,25 você já está entre 110 amperes e 150 amperes. E por aí vai. E aqui essa máquina aqui, ela suporta trabalhar até 250 amperes, ok? A tensão aqui é que está muito pequena aqui para a gente mostrar para vocês, mas ela trabalha aqui com a tensão de 116 volts, tá? Ou 220 volts de entrada e de saída, que não dá para a gente identificar exatamente qual a tensão que sai nessa máquina, ok? Mas a frequência que ela trabalha aqui é 60 Hz, ok? Então você tem aí essa explicação aí básica, porque caiu na minha prova os tipos de fontes utilizadas em cada processo de soldagem, eletroescória, eletrogás, arco submerso, eletrorevestido. Então você deve saber qual tipo de fonte utiliza em cada processo, ok? Temos aqui um retificador, como eu expliquei no começo. É aquele tipo de tensão que passa pela ponte retificadora dos diodos, que vai se transformar uma corrente pulsante. Depois essa corrente pulsante passa pelos capacitores filtrantes e vai tornar uma corrente contínua. Então ele é um retificador de tensão, certo? De corrente. Ela entra em uma corrente alternada e se transforma em uma corrente contínua. Aqui nós temos
o terminal positivo e o terminal negativo, onde serão ligados os cabos para executar a soldagem, ok? Positivo, aqui vai ser sempre positivo, porém a corrente contínua, e negativo vai ser sempre aqui o negativo. Para você, se você tiver com o eletrodo ligado no negativo, você vai ter uma corrente de polaridade direta, porque a corrente se desloca do negativo para o positivo. Então, vai passar a corrente se mover do eletrodo para a peça. Logo, a peça vai aquecer mais. Corrente contínua de polaridade direta. E corrente contínua de polaridade inversa é onde o eletrodo vai ser ligado aqui, tá? No positivo. E você vai ter uma corrente se movendo da peça para o eletrodo. Então, é uma corrente contínua de polaridade inversa. Ok? Fica aí mais uma dica para vocês que estão estudando para a prova de inspeção de soldagem nível 1. Um abraço e até a próxima.